Fala galera, como combinado é regra de ouro aqui comigo, olha eu aqui para te falar a estratégia que eu utilizei no treino de sábado, dia 27, mas eu postei no domingo, dia 28. Então foi um for time usando somente o peso do corpo. E eu utilizei não tempo, não, utilizei repetições, é isso mesmo. Então foram 5 exercícios nessa ordem. Burpee, 10 repetições. Everest Climber, 15 repetições. Squat Jump, 20 repetições. V-Up, que é o abdominal canivete, 15 repetições. Push-Up, que é a flexão de braço, 10 repetições. Depois tem 1 minuto ainda de recuperação. E aí faz isso 5 vezes no menor tempo possível. Depois você vai lá na postagem no dia 28 de março, que você vai ver o comportamento da frequência cardíaca pelo gráfico. E aí você vai entender tudo que eu vou estar falando aqui. Legal. O objetivo dessa sessão foi fazer com que o cara, no caso, eu, tivesse a manutenção do pique durante todos os 5 rounds. O que é a manutenção do pique? Manter uma alta velocidade de execução, para ter o maior impacto possível. Só que, se eu fizer isso com exercícios aleatórios, se eu colocar exercícios de forma aleatória, não tiver uma inteligência por trás dessa dinâmica dos exercícios, eu acabo escolhendo o exercício errado que vai impedir que eu mantenha uma alta velocidade. E se eu colocar carga de tempo ou se eu colocar o mesmo número de repetições, eu caio no mesmo erro. Então a seleção de exercícios obedeceu uma regra, burpee, né? Então eu pego o corpo como um todo. Aí depois o Everest Climb, que tem uma dinâmica diferente. E depois o Squat Jump, que tem uma dinâmica diferente. Mas todos os 3 são complexos. Ah, Lê, o que é um exercício complexo? Se você não sabe a definição, cara, para tudo. Vai lá no meu site, vo2pro.com.br, entra lá no menu Publicações, que você vai ver vários artigos que fundamentam toda a metodologia HIIT Bodywork. Inclusive, o artigo que é mais publicado no mundo quando se fala em classificação de movimentos com peso do corpo. E ali tem explicando por que é simples e por que é complexo. E aí dentro do exercício simples ou dentro de um exercício complexo, eu, por ter mais ou menos condicionamento, eu tenho mais ou menos facilidade com alguns movimentos. E aí vem, se eu tenho condicionamento ou não, a minha experiência motora, né, no passado, tudo isso influencia na execução de alguns movimentos. E eu explico detalhadamente por que é simples ou por que é complexo também no meu curso de formação de treinadores e essa estratégia aqui de criar treinos dinâmicos para que o indivíduo possa manter uma qualidade na execução. Então, vamos voltar lá, vamos voltar para a estratégia. Então, por que é importante você entender a dinâmica dos movimentos? Para que você saiba distribuir o número de repetições. Então, quando eu saio de 10 para 15, que é 10 do burpee, 15 para o Everest Climb, o Everest Climb, ele mesmo sendo complexo, mas eu estou fazendo com trabalho de apoio. Então, ali é uma relação de troca de pernas. Então, ele tem um padrão de execução mais fácil, mas ainda é complexo. Ale, pode ser meio complexo? É a mesma coisa que eu falar que o copo está meio cheio ou meio vazio. Não existe isso, gente. Não tem meia complexidade, alta complexidade e baixa complexidade. Se é complexo. Ou é ou não é complexo. O que temos é padrões de execuções diferentes. Por 2 motivos. Isso, número de elementos do movimento. E 2, nível de condicionamento do indivíduo. No caso, eu, tá? Eu. Então, segura a onda. Então, como esses exercícios têm um padrão de execução mais fácil do burpee para o squat jump e também em função da minha experiência motora, eu aumentei o número de repetições. E aí depois, para facilitar o processo de recuperação, o que eu fiz? Eu coloquei 2 exercícios em decúbito, um em ventral e outro em dorsal, ou dorsal e ventral. Bom, V-up é decúbito dorsal, push-up é decúbito ventral. Ah, legal. Coloquei 2 em decúbitos, por quê? O movimento em decúbito você já recupera mais rápido. Aí, seguido, tem 1 minuto de recuperação. O cara volta para aquelas repetições que são 10, mais 15, mais 20. Então, dá 35, 45 repetições em alta intensidade. O V-up e o push-up também, mas são esses 3 elementos do treino que vão ditar todo o estresse. Entendeu a sacada? Então, a grande diferença entre você só chutar movimentos e colocar carga de tempo, ou só chutar movimentos e colocar repetições, faz
toda a diferença no final da sessão. Dá uma olhadinha no gráfico, dá uma olhadinha na mecânica da distribuição, olha a postagem que eu deixei tudo descrito, e isso faz com que o teu aluno tenha uma puta experiência em movimento. É a grande diferença de quem é um treinador HIIT Bodywork e quem fica treinando somente com o peso do corpo ou prescrevendo exercício somente com o peso do corpo. Aqui, cara, aqui, os nossos professores de surf surfam. Isso quer dizer que aqui a gente pratica, pesquisa e ensina. Beleza? Espero que você tenha curtido, gostado da resposta e tchau, tchau. A gente se vê por aqui. Eu volto para falar mais, né? Tchau, tchau.